No Peguei Grade de hoje, no primeiro bloco, eu vou falar de uma série da Apple TV Plus que eu tô amando ver. Só tem 2 episódios ainda, mas a gente tá na fé, tá? No segundo bloco, um tributo especial a um cantor icônico que você precisa ver. Eu duvido que você já viu, o tributo é de 1999. E no terceiro bloco, é claro, a gente vai falar de White Lotus. Será que eu gostei do penúltimo episódio ou não? Roda a vinheta. Falar de O Estúdio, é uma série nova na Apple TV Plus, que eu estou fascinado, que eu ri pra caramba vendo e que eu tô maravilhado com o tema, com o roteiro, com os atores e com as participações especiais da série que são de tirar o fôlego mesmo. Sobre o que é O Estúdio? Um executivo de Hollywood, interpretado pelo Seth Rogen, ele é um dos criadores da série, ele vê a grande diretora do estúdio que ele trabalha sendo demitida e ela tá lá por décadas. Aí ele fica com medo, eu vou ser demitido também, mas o que acontece é que ele é promovido e ele vira uma pessoa muito importante nesse estúdio. E aí que tá o problema. Ele é completamente sem noção, ele é completamente inseguro e fica toda hora em busca de aprovação de quem? Dos atores e dos diretores que ele contrata para fazer o filme dele. É constrangedor ver o que ele faz em busca de querer parecer descolado e cool. E o legal da série não é só isso. É uma comédia muito boa que eu não vejo faz tempo, mas basicamente falando, o estúdio ele mostra os bastidores de Hollywood atualmente, mostra a produção de um filme, mas o grande diferencial é que ele mostra os dois lados da mesma moeda. Como é que ele faz isso? Com piadas excelentes e com atuações excelentes, ele mostra as pessoas que fazem o filme versus as pessoas que vendem o filme. O foco aqui são as pessoas que vendem o filme. A gente está vendo os executivos, os produtores e os marqueteiros que vendem o filme. E do outro lado, os atores e os diretores querendo fazer o filme. E são 2 bichos completamente diferentes. E é essa que está o lado cômico de O Estúdio. E dá até uma certa moral para os executivos de Hollywood mostrando o quanto eles trabalham. Mas é mostrar mesmo a contradição. De um lado os atores com muito ego e de outro lado os executivos que vendem aquilo, que dão o dinheiro para eles fazerem, tentando buscar a aprovação de bichos tão inseguros. Acho que eles não percebem o quanto eles são cool também e importantes também. E a série dá essa moral para os executivos de Hollywood, sabe? Essa dualidade está muito presente e também o jeito que a série mostra como é feito um filme, como é gravado um filme. Até agora são 2 episódios e a gente já tem uma noção muito, muito grande de como são os bastidores de conseguir um diretor, de conseguir um roteiro, de ir atrás de atores. É bem interessante. Eu já vejo essa série sendo celebrada no Emmy e em todas as premiações de TV que existem, porque tá falando da própria indústria deles. E isso eles adoram. E tá falando tão bem, de uma forma tão original, autêntica, uma comédia que eu não vi faz muito tempo na TV. É muito boa mesmo. Outro grande trunfo de O Estúdio é o elenco, que é sensacional. Além do elenco principal, que tem gente como o Seth Rogen, a Catherine O'Hara, o Bryan Cranston voltando a fazer comédia, a Catherine Hahn, que é divina. Além desses personagens principais, tem participações que você não acredita de Martin Scorsese, Charlize Theron, Zac Efron, Paul Dano, Anthony Mackie, Adam Scott, Steve Buscemi e muito mais. Aí você pensa assim, como é que eles conseguiram essas pessoas, tantas pessoas e tantas pessoas importantes para fazer o estúdio? Eu acho que é com um roteiro bom, porque a participação do primeiro episódio é do Martin Scorsese e da Charlize Theron. A participação dela é icônica demais, eu não vou nem falar o porquê que ela é, porque é uma grande surpresa. E a participação do Martin Scorsese, que é a mais significativa e a maior, você não acredita que ele topou fazer aquilo, porque tem uma cena que é ridícula e que ele topa fazer. Talvez ele tenha lido o roteiro e falou assim, putz, isso aqui é muito bom, isso aqui é ridículo demais, eu vou fazer. E topa. E ele é o grande trunfo desse primeiro episódio, é ele. E mesmo que você não fique muito empolgado com as participações especiais, porque às vezes talvez você não conheça todo mundo que está ali, não importa muito, porque o roteiro se sustenta, a série te leva num ritmo frenético e louco e engraçado, que isso já conquista. E a gente sabe que não adianta muito você trazer um elenco estelar incrível, sendo que o roteiro é uma merda e o filme e a série não sustentam isso, entendeu? E nesse daqui são as 2 coisas. Eu falei que são 2 episódios até agora porque eu tô gravando isso na terça, já foi exibido o terceiro episódio na quarta-feira, então já temos 3 episódios, mas os 2 que eu vi já são maravilhosos. E eles não têm muita regra também não. O primeiro episódio tem 45 minutos, o segundo episódio tem 20 e poucos minutos,
e o terceiro episódio vai ter 30 e tantos minutos. Eu reconheço muito isso e apoio muito isso, porque o importante é você fazer aquilo direito, não importa uma regra fechada de um estúdio dizendo que tem que ter tantos minutos, tanta hora, porque o segundo episódio é sobre a gravação de um filme em plano sequência, e como eles mostram esse episódio, fazendo todo ele em plano sequência. A ironia já está aí. Mas o que acontece é o seguinte, o Seth Rogen, que é esse executivo, ele decide ir lá ver a gravação. E todo mundo está desesperado com essa ideia, porque um executivo no meio do pessoal artístico atrapalha. E ele atrapalha muito, de um jeito que vai escalonando. Uma comédia que é difícil de fazer, porque ela também é um pouco pastelão, é boba, mas o Seth Rogen faz isso com excelência. Eu dei risada de parar às vezes, de ficar nervoso, porque é um plano de sequência, é louco, e ele vai tentando estragar aquilo tudo. É genial. É uma delícia de ver, uma comédia boa que eu não vejo faz tempos, O Estúdio na Apple TV+. O segundo bloco aqui é sobre música. Faz tempo que eu não falo de música aqui no Peguei Grade, né? Nem parece que eu gosto. Sabe quando você deixa o YouTube rolando e vai fazer alguma coisa, vai lavar uma louça? Como se eu lavasse. E ficou distraído enquanto aquilo ficava rolando e rodando na casa. Aconteceu de parar num tributo a um cantor icônico chamado Bob Marley, um tributo incrível de 1999 que você talvez não tenha visto. E se você lembra de ter visto, eu acho que você vai querer rever, porque foi o que aconteceu comigo. Lá nos anos 90 eu lembro de ver esse tributo, era uma grande ideia, ainda é, não sei porque não fazem mais, de fazer tributos a grandes cantores. A gente já tinha o do Freddie Mercury e esse do Bob Marley chama One Love All-Star Tribute, que é tão incrível quanto o de Freddie Mercury. Tá na minha lista de melhores tributos já feitos para cantores e cantoras de todos os tempos. Eu vou colocar o link aqui na descrição do nosso YouTube, do nosso Spotify, do Papel Pop, para vocês conferirem, porque tá em 4K, esse link é especial, tá? E quem tá nesse tributo? Só mesmo o alto escalão, fazendo homenagem a Bob Marley. Ele já começa com Lauryn Hill, nos anos 90, a primeira grande estrela do tributo. Ela canta Turn Your Lights Down Low, incrível. No Woman No Cry é um dueto entre Jimmy Cliff e Erykah Badu. Aliás, Erykah Badu também está nesse tributo cantando No More Trouble. Ela domina a banda, faz a banda parar, volta com a banda de volta, domínio perfeito de palco, domínio perfeito de público e domínio perfeito vocal, porque Erykah Badu é nota 1000. A Queen Latifah também tá lá, ela aparece toda marrenta mandando indireta naquela letra cheia de duplo sentido de Who the Cap Fit. É incrível a apresentação dela. Um dos meus momentos favoritos, Tracy Chapman aparece para cantar Three Little Birds. É linda a performance dela. Tem também os filhos do Bob Marley fazendo participações em várias músicas. O Ben Harper, tá sumido, né, o Ben Harper, canta Get Up, Stand Up, que é incrível também. Então fica a dica, vocês vão gostar de deixar esse tributo rolando. Dá para tocar numa festa, dá para simplesmente ver e curtir música boa em casa. É um dos melhores tributos já feitos, eu já disse isso aqui. Vou deixar o link aqui na descrição, o link está em 4K. Eu achei esse link, espero que ele não inspire. Se o link inspirar, você já sabe o que buscar. One Love All-Star Tribute do Bob Marley. É muito fácil. É isso, um dos melhores tributos que eu já vi, fácil. Vamos pro bloco 3. White Lotus, temporada 3, episódio 7º, penúltimo episódio dessa temporada. Deu certo porque instalou mesmo. Vamos lá. O nome é Instinto Matador. Legal. Parece que é só um instinto mesmo, porque... Enfim, vamos falar sobre esse episódio. Eu acho que nesse episódio a série ficou muito se aprofundando no passado dos personagens para explicar a motivação deles nesse. E isso não funcionou muito bem, não. Funciona de vez em quando, sim, mas aqui eu senti que não. Não seria a hora de andar com a trama, de fazer coisas importantes acontecerem? E por que eu falo isso? É importante se aprofundar às vezes para contar a história de outros personagens? Sim, é importante, mas White Lotus também é legal pela futilidade, pela simplicidade com que ele apresenta os personagens. Nessa temporada a gente tem a rica, sem noção e fútil, interpretada pela Parker Posey. A gente não sabe quem é pai dela, o trauma dela, de onde ela veio, qual a motivação dela. A gente está muito satisfeito com o básico daquela personagem. E a quantidade de coisa inútil e sem noção que ela fala já conta pra gente quem ela é, sem a gente precisar saber do histórico dela, de onde ela veio, quem é a família dela,
entendeu? A loira rica, burra e tonta, desculpa falar assim de Dona Tânia que faleceu na última temporada. Então era fácil os personagens. Agora a gente tem o Rick e eu já cansei de saber da história da vida dele, do pai que matou, blá, blá. Aí ele vai lá tentar resolver essa questão com o Frank, o amigo dele. E ali eu não entendo muito bem o que acontece. Por quê? Se os dois estão indo lá um deles em busca de vingança e o amigo dele ajudando, e a gente já tinha visto os dois num diálogo incrível, mostrando, e eu falei aqui, a intimidade de ambos, que demonstra a quantidade de coisa errada que eles já fizeram e a esperteza que eles têm, e de repente eles chegam lá na casa da Srita lá, com o marido dela, completamente despreparados. Eles nem combinaram nada, não condiz com os dois personagens. Aliás, isso só serviu para uma coisa, que foi deixar o Sam Rockwell brilhar mais uma vez. E isso é uma parte boa dessa cena. Ele fingindo ser um diretor famoso e ela querendo, curiosa para saber quais filmes dela ele viu, e ele não estando preparado. Os dois não combinaram nada disso. O Rick não contou nada para o amigo sobre o que ele falou dele, e ele embarca nessa aventura de cabeça, e é engraçadíssimo ver ele tentando responder as coisas que ele não tem nem ideia do que ela vai perguntar, e ele chuta os filmes que ele já fez, e ele fala The Enforcer, e fica com uma cara de como se esse filme existisse. Depois ele manda The Executor, e depois The Notary. Aí ele fala, é uma trilogia. E os dois não têm a mínima ideia do que são esses filmes. E o marido fala assim, o milionário lá, eu vejo que ela põe na televisão. Ou seja, eles não têm noção de que é cinema nenhum, a sorte dele é essa. Nessa cena o Sam Rockwell brilha mais uma vez, fazendo esse diretor fake, com boné e óculos, brincando que é de Hollywood. É genial. Mas chega o grande momento que a gente está esperando. O Rick vai confrontar o cara que matou o pai dele. Eu tô ouvindo isso desde o primeiro episódio. Eu pensei que ia ter alguma surpresa, ou alguma reviravolta, ou então algum destino trágico, mas não. O cara não lembra o nome de ninguém que o Rick fala, não reconhece nada, ou ele está mentindo, a gente vai saber no último episódio, não sei, mas ali naquela cena é meio broxante o que acontece, porque não acontece nada. Parece que o Rick se simpatiza um pouco com ele, e o máximo que ele faz é virar a cadeira do velho para trás e ele cair de costas. Não entendi White Lotus, mas eu acho que tem vários momentos ali que funcionam muito bem. Tem momentos bons na série, obviamente, porque o White Lotus não decepciona. Uma cena em particular no monastério, que a Piper tá com o Lachlan, os dois irmãos estão lá tentando lidar no monastério, e tá todo mundo jantando numa mesa gigante. E o irmão olha pra comida com nojinho, não querendo comer. A cena não tem uma fala, tá todo mundo em silêncio, no monastério. E o humor deles dois é muito bom, porque ela olha pra cara dele e fala, come. É como se ela dissesse. Ela diz com o olhar, com as expressões. É um humor muito difícil de fazer. E o garoto vai lá e come a comida quase vomitando e com medo das pessoas estarem percebendo. E a garota, ai meu Deus do céu. É genial essa cena. Outro momento bom que acontece é entre as três amigas loiras, que tem uma grande tensão. A Laurie tá puta ainda com a Jacqueline, porque ela pegou o Valentin, mesmo ela não se importando em pegar o Valentin, ela tá dando uma importância maior para aquilo ali. Porque ali diz muito sobre a competição entre elas, sobre a Jacqueline querer ganhar todas. E as duas amigas confrontam a Laurie, dizendo que ela está exagerando, e esculhambam a mulher. Fala que brinca com as escolhas de vida que ela fez, fala que fazer escolhas erradas nem sempre é má sorte, você só está fazendo as escolhas erradas. A mulher fica puta, briga com as duas amigas e fala, quer saber, eu vou para a luta, eu vou para o Muay Thai, e sai a encontro do cara que queria pegar ela, sem ser o Valentin, o amigo dele. É maravilhoso o date deles, que é engraçado. Ela vai pra cama com um cara na casa dele, e depois do sexo ele começa a pedir dinheiro. Assim, não demorou nem 2 segundos para ele começar a querer explorar ela. Inventou uma mentira que a mãe tá doente, que ele precisa de $10 mil, se eu não me engano é essa quantia. E ela fala, mas eu não tenho como te dar. E ele dá um monte de opção para ela. As opções dos Estados Unidos, obviamente, mas pra gente é como se fosse nem Pix, nem TED, nem cartão não sei o que, nem cartão não sei qual. Ele fica lá na cama com a mulher tentando de qualquer forma ganhar esse dinheiro. Enquanto isso, a mulher do cara chega,
Ele tem namorada, a gente não sabia disso. E ele fica desesperado. A Laurie sai correndo pelada, tentando pular a janela. Essa cena é hilária. Valeu a pena essa cena também. E o date do Gay Talk com a Mookie, hein? Confessa pra mim, você olhou o celular nessa hora, você viu as notificações, você se distraiu um pouco, né? Porque o diálogo não é muito fascinante. E a história deles dois, já reclamei disso no último episódio do Peguei Grade, parece às vezes uma história paralela. Talvez a gente vai entender melhor no último episódio o que vai resultar com esses dois, com a história desses dois. Mas ali, o que acontece? O Gay Talk, ele descobre finalmente que aquele roubo da joalheria foi feito pelo Valentim e pelos amigos dele. Isso acontece. Outra coisa que é legal, a gente vê as verdadeiras garras ou a personalidade da Mookie, que está no jantar com ele. Ele conta para ela que ele não vai conseguir aquela promoção no emprego dele porque o chefe dele diz para ele que ele não tem instinto matador. E ela brocha. Você percebe ali que ela não fica nada satisfeita. E até então ela era toda doce, toda fofa, e de repente ela mostra que ela não é nada assim. Isso foi legal para a personagem de Lisa, a Mookie. É muito interessante. Por quê? Ela diz pra ele na lata que pensou que ele tivesse mais ambição e depois ela decide ir pro Muay Thai, se eu não me engano, porque ela gosta muito da luta, porque a luta desperta algo muito humano na gente. Toda pessoa, como é que ela fala? Porque é humano lutar. Ela dá uma indireta pro cara. Ela não tá satisfeita com o Gay Talk que não tem ambição e não quer subir na vida. A Mookie quer sangue, ela é ambiciosa. Foi legal ver isso. Enquanto isso, a Belinda e o filho dela decidem ir na festa no jantar do Gary pra ouvir o cara, pra saber. E ele meio que assume ali o que aconteceu. Não assume que ele matou a Tânia, obviamente, junto com o ex dele. Não sei. Mas ele sabe que a Belinda sabe. Então ele chega pra ela com um papo de: eu sei que a Tânia queria muito te ajudar a abrir o seu salão, o seu spa, e ela veio a falecer por conta disso, não conseguiu. Mas eu quero te dar $100 mil para você realizar o seu sonho. Ela sai de lá assustadíssima. Ela percebe que aquilo é um cala-boca, que aquilo é um suborno, conta pro filho dela, o filho dela fica: você tinha que ter aceitado. Por que não? Como assim? E ela tem a moral dela e os princípios dela e ela resolve não aceitar e tá na dúvida, o filho tentando convencer ela. No próximo último episódio a gente vai saber o que acontece. Aí eu fiquei pensando, a gente gosta muito da Tânia porque é uma personagem muito bem escrita, ela é muito carismática, o que aconteceu com ela foi louco, a gente ficou triste porque a personagem foi embora e a gente até quer que a Belinda vingue a morte da Tânia, sacaneando o Gary e pondo o Gary atrás das grades ou o que seja. Mas eu fico pensando, se você fosse a Belinda, você estaria se importando com Tânia e com Gary? Porque a Tânia não é a melhor pessoa não, né? E não foi nada legal com a Belinda. Então eu entendo o filho dela pressionando para que ela pegue o dinheiro, porque ela não devia estar se importando com esses dois que não se importam com ela, né? Mas a Tânia tem os princípios e a moral dela. Eu não vou julgar ela porque talvez eu também não aceitaria. E você aceitaria? Ficou um grande debate agora. Tem uma cena que é uma loucura, que é a de uma perversidade, que é a de uma coisa que a gente já viu com os dois irmãos se pegando. Meio que se repete aqui na ideia, não na execução. Por quê? A namorada do Gary, aquela modelo, ela quer porque quer convencer o Saxon a fazer sexo com ela enquanto o namorado Gary dela assiste. E a justificativa dela é que o Gary via os pais dele transando e ele se excita com isso atualmente e vai ser muito legal se ela transar com ele enquanto o Gary assiste. Não tem nada mais White Lotus do que essa loucura. E o Saxon, que é um personagem super careta, super vaidoso e ambicioso, de repente ele tá sendo jogado para essa podridão toda e é maravilhoso de assistir por isso. Se deixar, eu só falo da personagem da Parker Posey, a Victoria Ratcliffe, não sei como é que fala o sobrenome, esqueci, porque cada episódio é uma metralhadora de falas ridículas e sem noção dela. Nessa daqui eu vou destacar uma só. Ela tá com o Tim, o marido dela, na cama e ela tá rezando. Aí ele fala: por que você tá rezando? Ela: tô rezando pra minha filha odiar aquele monastério e desistir dessa ideia de ficar na Tailândia. Acho que ela fala Tailândia dessa vez, ou ela erra de novo, não sei. Enfim, aí ela fala e vira pra ele e fala assim: eu espero que Jesus me ajude a acabar com esse Buda. Eu amo tanto o que essa frase significa, o quanto ela é idiota, e saindo da boca dela faz total sentido dela falar uma idiotice dessa. É isso, no próximo domingo tem o último episódio, o 8º de White Lotus. Eu quero ver como o Mike White vai terminar essa pataquada e o que de grande vai acontecer,
que tiroteio vai ser aquele, porque agora tá meio que impossível de descobrir o que vai acontecer, quem vai ser aquele tiroteio. A gente só sabe que o filho da Belinda tá meditando e de repente ele sai desesperado porque tá acontecendo um tiroteio. Só isso que a gente sabe da primeira temporada, do primeiro episódio dessa temporada. É isso, pessoal. Até quinta-feira. Obrigado por assistir. Eu peguei grade e indicar pros amigos. Tá bom? Beijo, amades. Até quinta-feira.